Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a ansiedade e os transtornos mentais nos mais jovens. De acordo com pesquisas internacionais, 1 a cada 5 jovens sofrem de alguma questão mental. E para falar sobre como deve se tratar a questão mental com os mais jovens, como entender e também acolhê-los, a gente recebe aqui a psicóloga Ianca Nogueira. Ela vem ao nosso programa responder essas e outras perguntas. Bom, Ianca, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa questão que é urgente e mais que necessária, né? Obrigada, Henrique, pelo seu convite. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre isso. Bom, Ianca, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você, como psicóloga, principalmente trabalhando aqui em Itaúna com esse público mais jovem também, como que você percebe esse atual cenário da ansiedade? A gente tem visto aí que se agravou demais essa situação e as pessoas não estão sabendo lidar, principalmente os pais, né? Sim, a gente tem visto, pós-pandemia, como que aumentou os atendimentos recorrentes de crianças com ansiedade, com depressão. E isso também vem de uma sociedade rápida, de coisas rápidas. Então, nós podemos ver o transtorno de ansiedade presente no dia a dia dos adultos, das crianças, dos jovens e também dos adolescentes. Bom, e essa questão de ansiedade, quais são, com relação às doenças mentais também, nesse aspecto, por que elas têm surgido cada vez mais nos mais jovens? Porque antes se falava muito em ansiedade das pessoas mais velhas, a partir dos 30, 40 mais, e hoje não, cada vez mais está começando muito cedo, Eu sei de pessoas aí com 7, 8 anos que já está apresentando algum transtorno mental, alguma questão de ansiedade. Por que isso está acontecendo? Olha, isso está acontecendo pelo avanço das informações, Cada dia mais criança tem mais acesso à tela, à vulnerabilidade de rapidez mesmo, de contar hoje. Quando nossos avós eram criados, era criado em casa, tinha uma televisão, era uma coisa mais simples. Se você precisasse de uma receita de bolo, você parava ali na mesa, você fazia um bolo. Hoje não, hoje é tudo tecnologia, tudo rápido. O pai e a mãe tem uma rotina mais corrida dentro de casa. Então, o contexto todo fala de uma sociedade que está caminhando para a ansiedade. Bom, e principalmente você disse aí com relação à tecnologia, hoje em dia não se tem mais essa questão de acolher as crianças, Às vezes a criança está ali precisando até de um não, de limite, e isso não está sendo dado porque às vezes, toma esse tablet para você me dar sossego, você ficar quieto no seu canto, não é assim que funciona? É uma coisa que eu observo muito, assim, por exemplo, quando eu vou em restaurante. Aí eu sento, aí a criança tá ali, em vez do pai dar uma atenção, mostrar a paisagem, mostrar algo diferente no brinquedo, não. A criança tá com o telefone, tá com o seu tablet. Então isso, aumenta a atividade do cérebro da criança, porque ali quando ela tá vendo, é muito mais interessante eu pegar um tablet que tem um monte de luz, um monte de informação, um monte de estímulo do que um livro. Porque eu vou pegar um livro, tem que esperar você ler, eu tenho que imaginar. O livro te leva para a imaginação. O tablet não, você está vendo a luz, é muita informação, Assim que a gente pode ver hoje. Bom, Ianca, e quais os sintomas que os mais jovens estão dando aí, principalmente no dia a dia, e que os pais lá em casa precisam estar atentos, principalmente quando se trata de questões mentais e até mesmo de um excesso muito grande de ansiedade? Então, a ansiedade que a gente pode ver hoje, é a irritabilidade da criança, O palpitar do coração, Tem criança que reclama muito de dor no peito, dor de cabeça, A ansiedade, ela também se manifesta com o suor das mãos, O rosto fica avermelhado, isso em situações específicas. Porque a ansiedade é o seguinte, é um alerta de perigo, é o e se isso acontecer? A preocupação todos nós temos, mas a ansiedade é uma preocupação em excesso, é quando você preocupa com tudo. Por exemplo, a criança pode se preocupar, amanhã eu tenho uma viagem para ir. Nossa, não vou dormir à noite porque é legal, tenho uma viagem para ir. Só que a ansiedade como que vai ser a viagem? Será que o carro do meu pai não vai estragar? Nossa, e se eu chegar lá e esquecer uma roupa? Nossa, e se eu chegar lá no hotel e não conseguir entrar? Será que eu vou conseguir nadar? Será que eu vou ter amigo? Então, assim, é um rio de si. A gente costuma falar no consultório, quando começou um pensamento, e se para, reflita, porque pode ser ansiedade.
E quando é essa ansiedade, os pais, nesse caso, precisam ter um olhar mais atento para isso, né? Porque, como a gente acabou de dizer, às vezes a correria do dia a dia não deixa os pais também prestarem atenção no que os filhos estão fazendo, ou até mesmo aquelas possíveis queixas que vão chegar para eles, né? Às vezes o filho está solicitando uma atenção, né? Às vezes não verbal, né? De estar ali na casa, de estar mexendo nas coisas, porque ele está procurando a atenção dos pais. E isso passa desapercebido, né? E aí, quando vai ver, a maioria das demandas é na escola. Ah, a criança está com dificuldade de aprender. Por que ela vai estar com dificuldade de aprender? Porque ela vai estar pensando nas preocupações dela. Então, a ansiedade vai afetar a memória e o planejamento, que é o córtex pré-frontal, né, que é das nossas habilidades executivas. Então, para você executar uma tarefa, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que ter atenção. E se você está com ansiedade, como que você vai fazer essa tarefa? Então vai aparecer na escola, as notas vão cair, a criança começa a rabiscar muito caderno, e aí a professora solicita, né, os pais e fala: uai, mas o que aconteceu com meu filho? Por que tá essa nota? E aí, né, nós temos uma resposta do que é ansiedade. Bom, Ianca, você adiantou aí a próxima pergunta que eu ia fazer com relação ao pós-pandemia. Durante o isolamento social, a gente viu aí muitas crianças tendo crises dentro de casa, querendo sair para brincar, ficando entediadas, ou então desenvolvendo transtornos mentais mesmo. Sim. Então, no pós-pandemia, que é onde as pessoas começaram também a preocupação com a Covid baixou, ok, todo mundo já passou por ela, graças a Deus, então agora começam ali as sequelas, principalmente a nível psicológico e mental. Como que você tem percebido esse pós-pandemia no consultório e na sociedade como um todo? Olha, hoje eu vejo que, né, tem uma pesquisa que 25% aumentou esses casos de ansiedade pós-pandemia. Olha, a criança, a ansiedade é quando você está em alerta o tempo todo. Então, o que a pandemia trouxe? Alerta. Fique em casa. Coloca a máscara, não abraça ninguém, e uma rede de pessoas morrendo, muitas informações dessas pessoas morrendo, até mesmo entes queridos da criança, do adolescente ali dentro de casa. Então, todo esse contexto gerou na criança uma ansiedade muito grande, porque mudou rotina, ela não podia ver os amigos, ela não podia sair, ela tinha um medo, ninguém sabia o que era o Covid. Vai matar, não vai matar, tem que tomar vacina, não tem, agora deu certo, agora pode sair, fecha. Sai, fecha. Então, tudo isso foi um sistema de alerta para a criança de preocupação excessiva. Ou seja, uma preocupação que às vezes nem surgiria na vida da pessoa e foi implantada ali durante o isolamento. Durante o isolamento, exatamente. Bom, Ianca, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles.
O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a ansiedade e os transtornos mentais dos mais jovens. Bom, Ianca, a gente sabe que o Brasil hoje é o país líder, né, praticamente nas Américas e no mundo também, em relação à ansiedade. O que faz hoje crianças e adolescentes estarem tão mais ansiosas? Por exemplo, a gente tem visto aí os pais diariamente tendo que trabalhar mais, às vezes tem pais que trabalham 2 em 3 empregos, tem que chegar em casa ainda fazer as tarefas de casa, no caso das mães principalmente, né, as mães solos que o digam. Então, assim, essa ausência dos pais também auxilia na ansiedade? Sim, essa ausência dos pais gera na criança um sentimento de desproteção, né? A gente tem 2 tipos de pais que pode gerar ansiedade. O primeiro, que é o superprotetor, né, que é o pai que, muito cuidado, o mundo é perigoso, quer colocar a criança numa bolha. E o segundo é aquele que não está atento, né, por causa da correria da sua rotina, às necessidades da criança. Então isso sim pode ser um fator muito importante. Agora, outra questão também que você disse aí, nós temos visto muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes, começando ali uma prática de videogame muito cedo, né? Então às vezes são videogames violentos, aqueles videogames que têm uma linguagem imprópria para aquela idade. Isso também faz aumentar a ansiedade? Sim, isso aumenta a ansiedade, né? A questão da criança ter o telefone muito cedo, seus próprios joguinhos, ficar muitas horas ali na tela, isso aumenta a ansiedade, até porque, né, esses dias eu vi um comentário de uma professora minha da pós, ela falou, nossa, que engraçado, os meninos ficam naquele vídeo TikTok, só que eles não assistem nenhum. É como se você estivesse vendo todos, mas não está vendo nenhum, porque o TikTok é rápido, então a criança fica naquele negócio. Pra cima, pra cima, pra cima. E isso gera ansiedade, porque é muita informação, mas também ao mesmo tempo ela não está pegando nada daquilo que está passando, está só estimulando mesmo as informações do cérebro. Bom, Ianca, às vezes também o pai que está em casa, ou a mãe fala assim, mas o meu filho, quando eu estou em casa, ele não fica perto de mim, fica muito dentro do quarto, com a porta fechada, não deixa eu entrar, ou então ele se isola mais do mundo. Esse isolamento já é um sinal de alerta? Já é um sinal de alerta, né? Se a sua criança está ficando muito no quarto, não está buscando a sua presença, não está conversando com você, provavelmente ela está passando por algum problema, né? Alguma coisa na escola e ainda não foi comunicado para a família. Muitas vezes a própria escola não está sabendo o que a criança está passando, porque às vezes as escolas estão tão abarrotadas ali de crianças, são 40 em cada sala praticamente, sim. Então fica humanamente impossível para um professor só dar conta de ter essa atenção mais acolhedora para todos, né? Sim.
Bom, Ianca, no mundo de hoje, os jovens não sabem lidar com a frustração, né? Hoje, se você virar para um jovem aí de 11, 12, 13 anos, você virar falar com ele, olha, não, né? Impor um não ali, ele já não aceita aquilo. Até mesmo por conta da questão de ter sempre tudo a tempo e a hora. A frustração, ela é saudável? Por que essa geração de hoje, chamada geração Y, Z aí, não consegue lidar com essa frustração? Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a criança faz o que quer, agora o adulto faz o que precisa ser feito. Que é você fazer aquilo mesmo sem ter vontade. Um exemplo é a academia. Nem todos os dias você vai ter vontade de sair e ir para a academia. Ainda mais nesse frio, né? Ainda mais nesse frio. E aí, quando você tem uma mentalidade de recompensa a longo prazo, você sabe que aquele pequeno sofrimento, né, de sair de casa e ir para a academia, vai ter uma recompensa, uma vida saudável, você vai ter um corpo, né, mais saudável. Então, hoje a geração, nós vemos assim, uma dificuldade muito grande das pessoas lidar com não, lidar com aquilo que é o contrário da sua vontade, porque nós vivemos também uma sociedade à procura muito do prazer. Eu quero, eu posso, eu vou, e isso também leva a essa crença de eu consigo, eu vou fazer, não pode ser desse jeito. E aí vem a dificuldade. Quando você tem um não, a pessoa apresenta essa dificuldade de lidar com isso. Agora, uma questão também que envolve essa questão direta de frustração, às vezes são as expectativas, porque para ver frustração também tem que ter uma expectativa, né? Com relação à expectativa, hoje muitas crianças e adolescentes estão mais ansiosos porque às vezes os pais também depositam muitas expectativas deles nas crianças e automaticamente essas crianças às vezes se cobram demais para atender as expectativas dos próprios pais. Como que deve se lidar com isso? Olha, a expectativa vem dos pais de ter um filho ideal, muitas das vezes, né? Eu quero que o meu filho seja dessa forma e dessa forma. Eu trabalho com criança com autismo, né? Então eu vejo muito isso. Às vezes os pais tendo essa dificuldade, porque às vezes idealizam um filho, né? Quando meu filho crescer, eu quero que ele seja um jogador de futebol. Aí a criança vem com autismo, vem com algumas habilidades que precisam ser trabalhadas. E aí vem essa dificuldade dos pais de aceitar quem é essa criança. Porque para além de ser o filho, ele é um sujeito, ele é uma pessoa. Ele vai ter as vontades dele, ele vai ter as questões dele. Porém, nós precisamos trabalhar isso de uma maneira de conversa. Converse com seu filho, passe tempo com ele, né? E tenta entender o lado dele também. Essa questão do acolhimento é mais que necessária. Do acolhimento, de saber ouvir, né? Essa escutativa, porque muitas das vezes eu vejo que os pais, eles têm aquela expectativa, né? Chega da escola, e aí, como que foi a aula hoje? O que você fez? Mas às vezes é uma pergunta automática. Quanto tempo que você parou e sentou do lado do seu filho e ficou lá? Espere ele falar. Às vezes é necessário uma escuta ativa, de você não falar nada, de você estar presente de corpo e de mente e de disponibilidade, mais do que sentar ao lado e mexer no telefone e estar fazendo outras coisas, porque muitas das vezes os pais hoje em dia fazem duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui trabalhando e meu filho está aqui, você está me ajudando, porque estar junto é diferente de estar com a pessoa. Bom, e com relação também à questão ali, quando a gente fala em relação à cobrança, essa cobrança demasiada de você tem que dar certo, você está sendo criado para ser tal fulano, você está sendo... Exatamente, jogar isso tudo na cara da criança como se ela fosse uma despesa e não um investimento, então é como se ela fosse realmente uma pessoa estranha. Isso você tem percebido muito também? Muito, de pai, de mãe, de falar... eu pago a sua escola porque eu quero que você faça medicina, e aí vem na adolescência, né, aquela questão de estudar, e aí a pessoa se cobra e eu tenho que chegar àquilo. Muitas das vezes, eles não é nem o desejo deles, eles vão até aquilo para poder suprir o desejo dos pais, de tanto que foi imposto e cobrado. Isso gera uma ansiedade enorme, né? E isso pode gerar também um sentimento, né, de incapacidade, né? Eu quero fazer algo, eu tento, eu não consigo. Por quê? Porque aquilo não está dentro de você, está vindo de fora.
E aí começa a vir essa cobrança de eu tenho que alcançar esse patamar, essa expectativa que colocaram para mim, até mesmo da sociedade, né? Hoje em dia podemos ver a internet, o consumismo, como que isso tem imposto para nós chegar nesse nível. Eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. É uma cobrança dentro de casa, é uma cobrança de si mesmo e também da sociedade. Agora, aquelas crianças que estão com ansiedade, elas começam também a dar sinais na escola? Sim. Na escola ela dá o sinal da desatenção, né? Falta de atividade, vai começar a fazer. Por quê? Porque ela está preocupada com aquilo. Aí ela começa a deixar aquela atividade porque é difícil. É difícil para mim? Não, então eu vou conversar. Eu vou levantar. Porque ela está fugindo. Porque quando você sente ansiedade, o sentimento é de luta e fuga. Nós temos a ansiedade boa, que é para enfrentar as coisas. Por exemplo, eu nunca fiz essa entrevista, né, de vir, de falar. Já fiz diferente no meu consultório, não nesse local. Quando eu vim para cá, eu senti uma ansiedade, mas uma ansiedade de expectativa. É novo, o que vai acontecer? Isso todo mundo sente. Toda vez que você tiver que enfrentar uma situação nova, você vai sentir ansiedade. Mas a ansiedade ruim seria a ansiedade que não te deixa fazer as coisas, ou que você foge de fazer as coisas, né? E aí na escola, a criança sente ansiedade, tem a luta e a fuga. Ou ela vai no banheiro, aí ela vai começar a enrolar para fazer aquilo que é pedido e que gera ansiedade. E justamente por isso a gente viu que no ano passado, até mesmo aqui em Minas Gerais, o governo de Minas já abriu licitação aí para contratar psicólogos para dentro da escola, porque hoje é um profissional tão importante quanto qualquer professor ou qualquer supervisor, né? Até mesmo na escola, né? Tem o TOD também, que é o transtorno opositor desafiador. Então, nós vemos crianças assim, com muitas dificuldades no aprendizado, por causa da perca desse tempo, da pandemia, e também por causa do que foi passado dentro de casa, do medo, de tudo isso que passou, vai também cair na hora de executar uma atividade. Eu brinco muito que a pandemia, ela foi o maior teste para que as pessoas hoje se toquem que precisa alguma coisa ser modificada. Porque ninguém mais se tolera, Ian, que as pessoas dentro de casa, às vezes a mãe está na cozinha, o marido está lá no quarto, ou então o filho está fazendo tarefa, manda mensagem no WhatsApp ao invés de ir no outro cômodo e conversar com a pessoa. A pandemia fez todo mundo voltar para casa, ficar dentro de casa e, como diz então, entre aspas, se tolerar. E aí que vieram ali os números alarmantes de violência doméstica, violência contra crianças e tal. Então isso também as pessoas precisam, não só as crianças e adolescentes, mas principalmente os pais, e se acordar para que a convivência melhore, porque muito da ansiedade vem da convivência difícil dentro de casa, né? Exatamente. O contexto da família fala muito, né? Tem uma probabilidade que quando a criança tem pais ansiosos, ela tem mais probabilidade de ter ansiedade, né? Porque ela convive. Nós aprendemos os comportamentos. Se você está numa ansiedade, se você está numa casa que é agitada, que tem problema, que tem grito, é impossível da criança não sentir ameaça e não sentir também ansiedade. Ok, Ianca, agora a gente vai para mais intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação.
desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Ministério da Saúde. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre os transtornos mentais e a ansiedade nos mais jovens. Bom, Ianca, agora a gente vai falar sobre o mal do século, que é a depressão. Nunca se viu tantos jovens depressivos quanto agora. O que está acontecendo para que esses jovens fiquem cada vez mais depressivos e, inclusive, tirem a própria vida? Então, a depressão, a causa dela é multifatorial. Então, são vários fatores, né? Podemos ver o aumento dessa depressão nas crianças pela sociedade, né? Nós temos uma sociedade, volto a dizer, essa correria da sociedade, a ansiedade pode estar atrelado juntamente com a depressão, né? Se você está preocupado, se você não consegue atingir aquilo, provavelmente você pode ou não desenvolver a depressão. Outra coisa que podemos ver, a depressão, uma das causas dela também é um evento traumático. Passou por uma situação muito difícil, você não soube lidar com aquilo, né? Você pode desenvolver a depressão. Outro fator também, né, na vida das crianças é a separação dos pais, né? Que a gente está falando pós-pandemia, teve também muitas relações que foram quebradas. Ou abuso, alguma coisa que aconteceu, né, na vida da criança, que também pode gerar essa depressão, a negligência em geral. Bom, Ianca, e uma criança ou adolescente que hoje é diagnosticada com depressão, em algum momento surgiram sinais.
quais são esses sinais, os mais tradicionais que você vê até mesmo nas suas consultas diárias, e qual que é a necessidade dos pais terem esse olhar atento? Então, a criança ela vai apresentar sinais de baixa energia, tristeza, amuadas, vai ficar mais quietinha ou mais irritada, mais agitada. Mas assim, com a produção muito baixa, não faz muitas coisas que ela tinha desejo antes, né? Às vezes a criança gostava de alguma coisa, ela vai parando, vai reduzindo a energia ali de buscar aquilo que ela gostava de fazer, ir num parquinho, de fazer alguma coisa, porque ela é muito atrelada, ela é muito ligada com a ansiedade, né? Você vê que eu tô falando muito da preocupação, porque pode vir também com uma preocupação, com uma culpa ali nos seus sentimentos. Bom, Ianca, e depressão é algo sério, porém, quando falamos que os jovens podem estar com essa doença, muitas vezes a pessoa considera ali, mas isso é frescura, ou então está com falta de serviço, né, e tudo mais. Está faltando, às vezes, como diz, né, muita gente falando isso, faltando atividade para esses jovens, né, pegar no batente mesmo. Depressão é algo muito sério, então, nesse caso, como que os pais devem atuar em cima disso? É acolher mesmo, escutar, ter uma audição ativa, tipo, acolher mesmo se aquela criança, aquele jovem está me trazendo ali uma angústia, uma questão existencial, porque tem muito disso, principalmente nos adolescentes, aquela mudança de hormônio. Então, os pais também têm mais paciência, né? O que está faltando é isso. Até mesmo, igual você falou, ficar dentro do quarto, fechar a porta, também pode ser um sintoma, né? De depressão, de algo que passou, um evento traumático, uma situação que passou com os amigos, uma situação na escola, que pode acarretar, que pode trazer esse sentimento de vou me isolar, vou ficar mais quieto, não quero sair, não quero mais conversar com ninguém. E é válido a gente pensar que não é um sentimento de 2, 3 dias, é realmente 2 semanas, 3 semanas. A depressão ela é mais tempo, é uma tristeza que persiste aí na criança, né? E aí, se a sua criança está ficando mais quieta, está apresentando, né, essa diminuição de energia e não está buscando tanto aquilo que ela desejava antes, né, por 2 semanas, 3 semanas, é necessário buscar um profissional, buscar ajuda, né, para que essa criança seja acompanhada, para que ela fale dos seus sentimentos. Ela precisa ser ensinada, psicoeducada do que ela sente, né? Você, pai, se você também tem interesse, se você gosta, né, sobre emoção, comece também a estudar sobre isso. O que meu filho está sentindo? Por que ele está assim? Como eu posso ajudar os meus filhos como pai? Aí é uma escuta ativa, é eu sair no parquinho, é eu desligar tudo e ter um momento criativo com meu filho. Vai ser o dia do cinema. Isso tudo vai gerar um vínculo de qualidade. Quando a criança tem um vínculo de qualidade com os pais, ela tende a falar daquilo que ela sente, ela tende a falar das suas dificuldades, porque o vínculo seguro faz com que ela se sinta segura em casa e ela também fale de suas questões. Pode ser que a sua criança não fale de forma clara, estou me sentindo triste, estou me sentindo culpado. Mas ela pode apresentar para você em alguns sinais que vocês, como pais, são especialistas. Bom, Ianca, e com relação ao autoextermínio, infelizmente, dias atrás a gente ficou sabendo de um caso disso, de um menino de 12 anos aqui na região que tirou a própria vida. É algo que chama muita atenção, porque a impressão que dá é que essa nova geração não tem perspectiva de vida. Você tem percebido isso também? Sim, que volta na frustração, né? Dificuldade de lidar com a frustração, e aí você tem uma dor, um evento que você sente isso é impossível de eu enfrentar, e na verdade você não quer tirar a sua vida, você quer tirar aquela dor que você está sentindo, é uma dor muito grande, eu não sei lidar com aquilo, né? Vale ressaltar que criança e adolescente ainda estão se desenvolvendo no seu acolhimento, na sua percepção de autorregulação, né? O adulto ele sabe se autorregular, mas a criança e adolescente não. Então aquela dor ela pode ser tão grande e ela não consegue falar para ninguém, ela tenta, ela fala assim, eu vou ter que tirar minha vida, né? Para eles é como se fosse a solução para parar de sentir essa dor. Agora, aquelas crianças ou adolescentes que estão apresentando esses sintomas jamais ficarem sozinhas, né? Exatamente. O pai
tirar um tempo e acompanhar essas crianças, levar no psicólogo, se necessário um psiquiatra, né? Temos também depressão que é necessário tomar um remédio. Então, assim, precisa averiguar. Qual que é essa depressão? É leve? Ela é moderada? Ela é grave? Ah, passou muito tempo? Começou moderado, já leva no psicólogo, vê se tem a necessidade, né, de tomar um remédio, para que não chegue a esse ponto, né? Como esse caso que você disse, um menino de 12 anos. Provavelmente ele passou por uma dor, algumas pessoas não perceberam e tivemos esse resultado. Bom, Ianca, e a gente sabe o seguinte, uma depressão maltratada ou então mal cuidada numa infância ou numa adolescência, lá na frente ela se transforma em algo muito pior, né? A pessoa às vezes não tem expectativa de vida, como a gente está falando aqui, às vezes a pessoa não tem motivação para sair da cama. Então, é os pais mesmo prestarem atenção e aos primeiros sintomas procurar ajuda, porque muitas pessoas relativizam, falam, isso que eu acabei de falar, né? Não está acontecendo nada, isso é porque é coisa dele, é coisa da idade, e às vezes vai relativizando aquilo. E vai passando ano, entra ano. E às vezes não trata, não trata, e aquilo quando chega à fase adulta, já é tarde demais, né? Aí aparece adultos com dificuldade de lidar com problemas, né? Com crenças de incapacidade, porque isso vai persistir, isso vai acompanhar. Vai estar escuro, vai estar oculto, mas vai acompanhar, vai apresentar no trabalho, né? A pessoa entra no trabalho, tem dificuldade de ficar no trabalho, nas relações, problema nas relações familiares, conjugais. Então, assim, é necessário tratar. Bom, Ianca, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem o último bloco do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca, mas primeiro a gente tem que entender o básico.
Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são, desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações que hoje fala sobre ansiedade e os transtornos mentais dos mais jovens. Bom, Ianca, a gente vai falar agora sobre uma questão que acontece muito, principalmente nas escolas. E, gente, você que está me assistindo, pais, mães ou responsáveis, olhe o WhatsApp do seu filho, o que ele está conversando no grupo da sala ou então com os amiguinhos. O bullying hoje é praticado virtualmente a rodo, a Deus dará, e ninguém toma providência com isso. Então, hoje, como que você tem percebido que o bullying tem influenciado também nos casos de aumento de ansiedade e nos casos de desenvolvimento de depressão? Então, primeiramente, eu gostaria de falar, que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e a gente trabalha com os pensamentos disfuncionais. Então, alguns das crenças dos pensamentos disfuncionais é o desamparo, desamor e desvalor. Então, assim, são 3 coisas que nós precisamos: ser amado, ser valorizado e ser amparado, se sentir seguro. Quando uma criança ou um adolescente passa pelo bullying, isso afeta a imagem de si, porque a maioria das vezes são palavras voltadas para quem você é. Ah, você é feia, você é assim, o seu cabelo. Então, isso vai voltar para a visão de como que a criança está se vendo. Então, isso vai gerar uma preocupação. Isso está na alta performance, da alta eficácia de fazer as coisas, de estar com as pessoas. Então, isso pode gerar ansiedade, que é a preocupação. Como que eu vou me socializar se eu não me encaixo no padrão? E pode gerar a depressão, porque eu posso me sentir culpada e eu vou querer me esconder. Então, pode ser os 2 caminhos, diante do que eu te falei, que quando a criança ou adolescente passa pelo bullying, pode ser reforçado uma dessas crenças, que é o de desamor, desamparo, desvalor. Bom, Ianca, e com relação ao bullying, tem a questão também da baixa autoestima, As crianças hoje, os adolescentes de hoje se vestem de uma maneira que às vezes não ressalta a beleza deles, ou então que não eleva-os da maneira correta, Então, às vezes, sempre baixando a autoestima ali. Então, as próprias músicas hoje são muito escatológicas, muito chulas também. Então, essa questão da autoestima a gente tem visto que tem ido lá para baixo também, e eu vejo que é muito por conta das redes sociais, As redes sociais hoje pintam pra gente aí um padrão de vida, todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá viajando pro Rio de Janeiro, tá viajando para fora do país, tá tendo tudo perfeito. E quando a criança às vezes se depara com a realidade dela, que às vezes não, na maioria das vezes é 1000 vezes diferente do que ela tá vendo ali, nas redes sociais, quem ela segue, isso também você acha que tem aumentado a ansiedade e a depressão? Sim. Eu vejo muito casos assim no consultório de obesidade, da criança ter dificuldade, os filtros, do rosto, tudo no Instagram é filtro. Isso é distorção de imagem. Distorção de imagem, do nariz perfeito, do rosto perfeito. Isso tudo tá levando, cada dia mais a comparação, Bom, e essa questão da comparação, em quais casos ela é saudável e quais casos ela não é saudável, na sua opinião? Olha, a comparação, quando você faz consigo mesmo, o tanto que você evolui. Ontem eu consegui fazer 5 atividades, anteontem eu consegui 4. Então, você vai acompanhando o seu desempenho, ela é saudável, porque você está se comparando com você mesmo. E você está se autoavaliando e a sua autoestima fica melhor. Porque quando você conclui uma tarefa, você está falando, nossa, você é capaz, parabéns. Agora, quando você começa a se comparar com outra pessoa, não é justo. Vocês não são a mesma pessoa, vocês não têm o mesmo contexto, o mesmo dinheiro, os mesmos pais. Então, não é justo. A comparação ela precisa ser feita com algo justo. Então, ela só é saudável quando é com você mesmo.
Bom, Ianca, e com relação também aos tratamentos, né? Hoje aquela criança ou aquele adolescente que ele está com depressão, que ele está com ansiedade, por onde que os pais devem ir? Qual que é o caminho das pedras? Porque muitas vezes os pais alegam isso, tipo, eu não sei lidar, não sei quem que eu vou procurar, não sei se é o psicólogo, não sei se é o psiquiatra, não sei se é a professora para me ajudar, a escola, né? O pediatra, os vizinhos, então quem que procura nesse momento? Então, se a sua criança apresentou algum sintoma, né, do que foi falado aqui, você viu que ela está mais quieta dentro do quarto, que ela está muito agitada, que ela não está tendo muita atenção e dificuldades na escola, é necessário você procurar o posto, né? O posto de saúde é a porta de entrada, para ver se tem algum psicólogo de referência para indicar, para te encaminhar, ou até mesmo os psicólogos, né, da rede privada, né, que aí é feita uma pesquisa, avalia se esse psicólogo trabalha com esse tipo de problema, né, de situação que você precisa. Meu filho precisa de um psicólogo voltado para a ansiedade. Qual que é a melhor terapia eficiente para ele? Pesquisa, busca referência dos seus amigos, familiares, alguém que você conheça e busque um profissional. Bom, Ianca, e antes de a gente terminar o nosso programa, eu não poderia deixar de falar também do sedentarismo, né? Hoje, crianças e adolescentes ficam muito mais dentro de casa, no videogame, no celular, no tablet. Você não vê criança hoje mais jogando queimada na rua, você não vê ali pulando amarelinha, brincando de esconde-esconde, pique-pega, peteca, ou seja, botando mesmo os músculos para jogo, né? O corpo, né? As atividades físicas. Então, isso também tem prejudicado essa falta de convivência com outras crianças da mesma idade, ou então essas atividades lúdicas que muita gente acha que é bobagem, mas que no final das contas é o que vai moldar você a ser um ótimo adulto, uma pessoa que vai respeitar regras, né? Porque todo jogo tem regras. Sim. Então você acha que isso também tem prejudicado? Isso. A brincadeira na rua, ela era gerada pelo seguinte, né? Ajudar nas regras, tinha ali, eu tenho que respeitar, eu tenho que aprender a convivência, respeitar regras, liberação de hormônio, né? Que a criança corria, brincava, e até mesmo para ansiedade e para depressão, né? O caminho indicado, além do psicólogo, se necessário um remédio, é a atividade física, né? Porque a ansiedade, você vai liberar aquela energia que fica da luta e da fuga. E na depressão você também vai liberar, você vai começar a sair da cama, do sedentarismo e começar a ter uma atividade, porque na hora que começar a fazer algo que você gosta, isso vai liberar hormônio também. Ok, Ianca, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais e a sua mensagem final aí para o nosso público? Quero agradecer a participação, fico muito feliz de estar aqui, de falar de uma coisa que eu amo. Criança é um assunto que, assim, eu sou apaixonada, convivo a manhã toda, à tarde, à noite. E eu quero deixar uma mensagem para você, pai, que está me assistindo. Esteja atento. A infância é o tempo mais importante, né, da vida de uma pessoa. É o chão que o adulto vai trilhar pro resto da vida. Então, os 7 primeiros anos ali, passe tempo com a sua criança, crie memórias com a sua criança. E o mais importante, tenha cuidado com a sua saúde mental. Tá certo, Ianca. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você também que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!